Olá, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre 1 Coríntios, no capítulo 10 e do versículo 14 em diante, aonde nos diz assim, não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Como que é? Não podeis beber o cálice do Senhor e os cálices dos demônios. Certo? O que é isso? São pessoas que dizem para vocês que são Cristóvão, são Judas, sabe? São algo santo e não são. Aí depois dizem que Jesus abençoa, mas pede para São Jorge, São Pedro, São Paulo, não sei quem abençoar. Sabe, a pessoa não pode participar da mesa de Jesus Cristo e da mesma hora participar da mesa dos demônios. As pessoas se alimentam das panelas de Satanás, se alimentam da mentira, do engano, do orgulho e alimentam vocês com essas coisas. Se vocês olharem em 1 Coríntios, no capítulo 10 e do versículo 14 até o 26, aqui está falando sobre pessoas que enganam vocês. Elas dizem que amam ao Senhor, que amam a Deus, mas fazem vocês se prostrar, se colocar a imagens de esculturas. Como por exemplo, está escrito em Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 3, não terás outros deuses. E tem pessoas que têm essas imagens de escultura em casa, chegam a ter 20, 30, 10, 5... onde não é permitido, a pessoa se prostra para essas imagens, acende vela para essas imagens, vai nessas festas pagãs, se alimenta com aquelas coisas demoníacas, aí depois diz para Jesus me abençoa, Deus me abençoa. Não, você está dividido, você não pode se alimentar de duas panelas numa vez só. Ou você só se alimenta de Jesus, ou você só se alimenta dos demônios. Então assim, escolha o alimento que desceu do céu, que é Jesus, que é a verdade, que é a vida, certo? É como você ir num templo de uma igreja e a pessoa ali dá fel para vocês, dizer que quer poder, que tem que ter poder, que tem que ter isso, tem que ter aquilo. A pessoa ali está mais dividida ainda. Ela está ali, sabe, com o pensamento na intenção de lucros em cima de pessoas que não têm o conhecimento das Escrituras e se deixam levar e são enganadas. São pessoas que se alimentam, sabe, pelo dinheiro, pela facilidade de enganar as pessoas e tirar o dinheiro delas. Certo? Mas isso é errado. Vocês têm que conhecer as Escrituras, se alimentar com o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, que é a palavra da verdade. Certo? Não se alimentem e não deixem ninguém alimentar vocês com mentiras, com engano. Vocês têm que olhar para as pessoas, sabe? E saber discernir quem fala a verdade e quem mente. Sabe? Porque Deus não tem concordância com Satanás. Não existe, nem Jesus Cristo. Vocês têm que expulsar Satanás, vocês têm que tirar a mentira da vida de vocês, vocês têm que conhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e falar a verdade. Para que os seus filhos não participem dessas mesas, sabe, que comem alimentos contrários do que é. O que é o alimento contrário? Não é feijão e arroz, carne, pão. O alimento é o conhecimento errado que a pessoa passa para vocês, para enganar vocês, querendo dizer que imagem de escultura é algo, e não é. Jesus, em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, ele disse, não terás, e não é para ter. Se você olhar nos últimos 70 capítulos de Baruque, dos últimos 70 versículos de Baruque, vocês vão ver a carta que o Senhor enviou para Ezequiel, e tirou, sabe, uma cópia, e Baruque o fez e liam para o povo. Sabe, que não é para se preocupar, que não é para ter medo desses espantalhos, dessas imagens de esculturas, dessas estátuas, que é para falar.
Se Jesus disse que não é para ter, não é para ter. E tem pessoas que enganam vocês, vendendo vocês, dizendo que aquilo ali é uma imagem de santo, que é algo simbólico, é uma simbologia, e não é. Aquilo ali é algo demoníaco. Essas pessoas que fazem isso participam da mesa dos demônios e fazem vocês se alimentar com esse engano, que essa é mentira. Vocês comer feijão, comer arroz, isso aí é normal. A pessoa tem que se alimentar 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 2 vezes por dia. O que vocês não podem é deixar as pessoas enganar vocês com as mentiras delas, achando que imagem de escultura é certo. Não é. Essas festas que vocês vão, que vocês têm esses ídolos, essas imagens é certo. Não é. Certo? Vocês não podem participar disso. Vocês vão, participam disso, aí depois vão lá, acendem vela, um monte de coisa, achando que é santo, e não é. Vocês têm que buscar Jesus, vocês têm que orar para Jesus Cristo, pedir para Ele dar o discernimento, o conhecimento nas Escrituras, para abrir a mente de vocês, para vocês receber a bênção de Jesus Cristo, para vocês terem o significado, o entendimento da palavra que vai alimentar vocês com a verdade. Vocês têm que guardar a verdade. Vocês têm que falar a verdade em cima da verdade. Sabe? Não pode mentir para as pessoas, como tem muitos líderes de igreja que mentem para as pessoas, dizendo para as pessoas que São Cristóvão, São João, São Pedro, São Paulo, não sei quem lá, é santo, e não é. Que ficam adorando essas imagens de escultura, e não pode. Sabe? Tem que adorar a Deus, tem que adorar a Jesus Cristo. Vocês têm que ter Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo em sua vida como rocha, para vocês se afirmar, para vocês ter a certeza, sabe, que só Jesus cura, só Jesus salva e só Jesus liberta. Não se alimenta da mesa dos demônios. Não dê motivo-se muito de amizade para essas pessoas. Fique mais na de vocês. Busquem a presença de Jesus Cristo para vocês conversar de Jesus Cristo com quem fala a verdade para vocês, e a sinceridade, sabe, para vocês saber. Certo? Para vocês trocar experiência de verdade, não experiência de engano, experiência de mentira. Que muitos se alimentam na mesa de Satanás com deboche, com engano, com falsidade, com conversas fiadas que querem matar as pessoas inocentes que não estão fazendo nada, tramando armadilha, enganando, mentindo. Pessoas corruptas, invejosas, pessoas com tamanha incredulidade, capazes de ter compaixão com elas mesmas. Então assim, não se alimentem, não vão atrás dessas pessoas. Busquem saber a verdade. Ensine para os seus filhos a verdade. Mostrem para eles aqui. E diga assim, se uma pessoa quiser mentir, presta atenção. Sempre pergunta para o seu pai em casa, para a sua mãe em casa. Porque tem pessoas que enganam e que mentem, que fazem vocês, muitas vezes, acreditar. Então assim, os adultos, sabe, tem que saber o que é certo e o que é errado. E não se prostrar para essas imagens que são espantalho. Certo? São pessoas mentirosas que se alimentam das mesas dos demônios e depois dizem que Jesus cura, que Jesus isso, aquele outro, que não é, que é mentira, sabe? É uma pessoa assim, enganadora, é Satanás. Certo? Então, não vá por esse caminho do engano e não engane as pessoas com mentira. Seja uma pessoa boa e uma pessoa honesta. Certo? Assim, ó, busque sempre a presença de Jesus Cristo, busque sempre saber a verdade. Sempre pergunte para o seu pai, para a sua mãe, pergunte para o seu avô, pergunta para o seu tio, para a sua tia, que eles vão falar para vocês. Se eles não souber na hora, se eles não tiverem assim a resposta na hora, não se preocupe. Porque às vezes a resposta que uma criança quer não está naquele momento, naquele dia. Às vezes está uma semana depois, uma semana antes, ou às vezes um mês, ou às vezes 10, 15 minutos para frente. Às vezes ele pergunta para você, mas de repente 2 horas depois você tem a resposta para ele. Sabe, examinar as escrituras, buscar nas escrituras, sempre ensinar as crianças corretamente. Os vós, os avós, ensinam as crianças certas, para quê? Para que as crianças, os netos, ensinem seus filhos de geração em geração. Sempre buscando a verdade, sempre se alimentando da verdade, para que ninguém venha os enganar. Os filhos, os pais, os tios, as tias, os avós, os vizinhos, os amigos, sempre buscando informação da verdade. Não deixem esses ídolos que a gente muitas vezes vê, que as pessoas mostram,
que às vezes aparece na televisão como se fosse uma santidade, como se fosse algo assim para as pessoas, todo mundo se colocar aos pés ali, porque é uma grande coisa, que não é. Certo? Um ninho de formiga, se você observar bem, eles têm mais utilidade do que todos esses santos que existiram até hoje, que vão deixar de existir, que amanhã depois vão desaparecer. Certo? Então é assim, ó, não troque a tua união, seja como formiga. Sejam pessoas unidas que busquem a verdade, que busquem o verdadeiro alimento para as suas almas. Certo? Não se engane achando que essas coisas são santos, que não são. Certo? E não precisa respeitar essas imagens de escultura, porque eles não podem pegar uma arma te machucar, eles não podem pegar um pau e te dar uma paulada, eles não podem te dar uma pedra, nada. Só quem pode te machucar são as pessoas que acreditam que essas imagens são alguma coisa e não são. Certo? Então assim, ó, os avós ensinam os netos, certo? Os pais ensinam os filhos. Um ensina para o outro, passa a experiência da verdade, certo? Então se vocês olhar aqui, ó, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 14, que na verdade até o 33, isso, fala sobre isso, do 14 ao 33, mas do 14 ao 26, certo? Ao 27, mas é do 14 até o 33, certo? Fala sobre isso, fala sobre as mesas dos demônios. Você não pode participar. O que é a mesa dos demônios? É mentira. É você enganar outra pessoa ou a pessoa querer enganar vocês, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, vocês sejam pessoas abençoadas. Que o amor de Deus, a paz, a consolação do Espírito Santo, a sabedoria de Jesus Cristo, o amor, o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, que Deus esteja em vossas vidas todos os dias, de eternidade em eternidade, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a cada um, sabe? Cada pessoa, cada neto, cada filho, cada neto, cada tio, cada tia, cada amigo, cada vizinho. Abençoe as empresas, abençoe as pessoas, em nome de Jesus Cristo. Abençoe seus pais, abençoe suas mães, abençoe os amigos, abençoe as pessoas de trabalho, os colegas de trabalho, abençoe as pessoas de cada cidade, de cada estado, de cada país, de cada continente, com a palavra de Deus nos vossos corações, sempre, todos os dias, sabendo procurar a verdade e compartilhar a verdade, que é Jesus Cristo, fazendo a obra de Jesus Cristo, sempre ajudando uma pessoa com cobrimento, vestimento e alimentos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam alimentar outras pessoas com a verdade e com a vida. Não se esqueça, vocês têm que combater um bom combate. O que é combater um bom combate? É sempre falar a verdade. Se uma pessoa tentar mentir, fale o contrário. Fale a verdade em cima da verdade. Como Jesus disse, é verdade em verdade, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe as suas famílias, os seus lares, que nada venha os derrubar da presença de Jesus Cristo, tá bom?